Estamos chegando ao final do primeiro módulo que fala sobre memórias. E nós vimos como as memórias elas se formam por meio das sinapses. Eu falei de 3 elementos. Falei de memórias, sentimentos e significados, que armazenados nas sinapses formam as nossas crenças e interferem diretamente no que somos e em quem podemos ser. É fundamental que todos nós vivenciemos determinados padrões de memória para a formação de crenças fortalecedoras. E há 7 tipos de memórias que influenciam no desenvolvimento saudável de uma pessoa, mas 4 delas eu considero essencial: pertencimento, importância, conexão, limites e autorresponsabilidade. Enquanto as demais, elas podem ser consideradas subjacentes, como, por exemplo, a generosidade, o crescimento e missão e significado. Ao longo dessa aula, eu vou detalhar um pouco mais a importância dessas memórias e como elas vão sendo construídas e o quanto isso impacta na formação e no cuidado dos seus filhos. Essas memórias, elas nem sempre vão estar disponíveis em nível consciente, mas elas ficam registradas de maneira detalhada em nosso cilindro, evitando que memórias negativas elas sejam acessadas com facilidade. Isso porque quanto mais memórias fortalecedoras e positivas tivermos, mais difícil será o acesso às memórias negativas. Então, deixa eu detalhar para você cada uma dessas memórias fortalecedoras. Vamos começar pelo pertencimento. Esse padrão de memória, ele se refere à necessidade inconsciente de ser acolhido, abraçado e amado por alguém ou um grupo por meio das experiências vividas. Geralmente, ele está muito associado, muito presente em algumas necessidades inicial ali dos primeiros anos de vida da criança. O primeiro desejo de pertencimento da criança está relacionado ao núcleo familiar, ou seja, ela precisa de uma comunicação de amor dos pais, como, por exemplo, abraço, beijos e carinho. Ela precisa se sentir integrada e parte da família, como, por exemplo, ter contato com os avós, com tios e primos, para que ela se sinta pertencente. O desejo de acompanhar, por exemplo, os pais em eventos, participar das atividades nas quais eles estão envolvidos, de contribuir com o que estão fazendo naquele momento, de imitar determinadas práticas familiares, são alguns exemplos de situações que expressam o desejo da criança de se sentir pertencente ao núcleo familiar. Muito mais do que isso, eu quero que você comece a observar, talvez no seu ambiente de trabalho, o quanto você também, mesmo nessa fase adulta, você tem tido essa necessidade de pertencimento, de querer ser convidado para participar de alguma coisa, de querer imitar algum tipo de comportamento para que você se sinta pertencente, para que você se sinta acolhido àquele ambiente. O quanto você tem buscado interagir nas suas relações dentro desse ambiente de trabalho, desse ambiente profissional, para obter essas sensações de pertencimento. Agora, me conta aqui nos comentários como é que você tem lidado com o seu filho quando ele busca esse pertencimento. De repente, quando você está fazendo, se é uma criança e você está fazendo alguma atividade em casa, alguma tarefa em casa, ele está buscando esse pertencimento, como é que você lida com ele? Quando ele vai para a escola, ele lida com o primeiro desafio de socialização fora do ambiente familiar. A partir daí, o desejo de interagir, de conversar, de brincar com outras crianças faz parte da necessidade de se sentir pertencente ao espaço daquele grupo social. Por exemplo, não necessariamente e especificadamente só na escola, mas dentro desse ambiente existem atividades coletivas, como, por exemplo, fazer parte do grupo de futebol, fazer parte do grupo de natação, de vôlei, artes marciais, entre outras atividades coletivas que faz com que aquela pessoa, aquela criança ou adolescente, ou até mesmo um adulto, se sinta pertencente. Se uma criança ela não tem experiências de pertencimento e ela estiver imersa em um ambiente emocional disfuncional,
a tendência é que ela se sinta não merecedora. No futuro, poderá apresentar uma necessidade patológica de participar de um grupo ou de pertencer a alguém. A tendência, portanto, é que ela comece a buscar a preencher o vazio com qualquer experiência que simule esse padrão de memória. E é a partir daí que se formam pessoas que se envolvem com drogas, bandidos, se tornam, né, bandidos, porque nesses ambientes eles finalmente passam a se sentir pertencentes, conectados, com uma missão relacionada a um grupo. Eles se tratam como família, onde um defende os outros e busca atender às suas expectativas, mesmo sabendo que essas atitudes são indesejáveis. Quando a pessoa não vive experiências de pertencimento, a tendência é que ela busque isso de uma outra forma em algum outro lugar e, consequentemente, vai fugir muitas das vezes do controle dos pais, principalmente quando envolve com drogas. Afinal de contas, tudo que essa pessoa, essa criança, adolescente, ele mais queria era sentimentos de pertencimento, era ser valorizado ali dentro desse, ser acolhido dentro desse pertencimento, se sentir pertencente àquele lugar, àquelas pessoas. E se você, pai, mãe, não está fazendo, né, contribuindo para que seu filho se sinta pertencente, fique ciente que isso pode ocasionar prejuízos futuros e é necessário uma ação agora, para que você consiga, então, reconstruir e reprogramar tudo isso, que já talvez esteja instalado. Mas não está perdido. Se você começar ainda hoje, ainda há tempo de fazer mudanças. Comece a criar situações em que seu filho se sinta pertencente, participe de fato daquilo que o seu filho está fazendo. E vamos para a próxima instância, que é a instância da importância. O segundo padrão é a importância, que se refere à necessidade inconsciente de se sentir querido, único e indispensável por alguém ou por algum grupo, por meio das experiências vividas. A memória de importância, ela se manifesta quando a criança ela recebe atenção plena durante uma brincadeira ou uma conversa. Ou seja, aquele adulto, aquela pessoa que está ali junto com ela, ele está completamente envolvido com o momento, sem smartphone ou qualquer outra distração. Assim, a criança ou adolescente, né, aquela pessoa que está ali, ela vive uma experiência completa de importância. Talvez até mesmo, né, enquanto adultos, você pode sentir falta dessa conexão, dessa sensação de importância, né, de ser ouvido sem estar ali conectado, né, o outro estar conectado a um smartphone ou prestando atenção em uma TV. Eu posso citar aqui também como exemplo festas de aniversário, onde a pessoa ela sente, né, ela se sente importante por todos que foram ao evento por causa dela. Então, seja em casa, na escola, na comunidade, a criança, ela sabe o quanto ela é importante, né? A pessoa sabe o quanto ela é importante porque ela viveu experiências, viveu esse tipo de experiência. E ninguém, então, vai conseguir tirar isso dela. Ela vai saber o quanto ela é importante, independente de onde ela estiver. Uma criança que, por qualquer motivo, ela não se sente importante, ela tende a crescer insegura e emocionalmente machucada. Em geral, ela torna-se um adulto submisso às situações e às pessoas, com baixa autoestima, com casos, né, em casos mais extremos ali, com disfunções comportamentais. Inclusive, eu quero deixar aqui um alerta. Muitos diagnósticos ali, muitas pessoas, elas olham para uma criança e já falam TDAH. Nem tudo é TDAH. Alguns comportamentos extremamente ativos, eles podem se referir a uma necessidade que não está sendo atendida de se sentir importante, reconhecida, cuidada, olhada, amada. Ou ainda, aquelas crianças que talvez estejam em sala de aula, apresentando ali alguns desatenta, né? Ela está desatenta, não significa que ela tem déficit cognitivo, mas porque estão às vezes sendo consumidas pela preocupação diante do que vivem dentro de casa, como por exemplo, ter que lidar com os conflitos, brigas, né, e separação dos pais, falta de tempo de qualidade e atenção dos pais, entre várias outras situações que podem ocorrer, ocasionando aí uma sensação de não importância. O terceiro padrão é a conexão, que representa algo ainda mais inconsciente e intangível.
os laços de amor. Olhar no outro é abrir a alma para alguém, sem pensar em nada. É deixar o seu coração entrar em sintonia com o coração do outro. Pode ser comum ver adolescentes trancados em seus quartos, indiferentes e ingratos aos pais, mas isso não é normal. Somos seres sociais e temos sede de conexão. Por isso eu quero que você saiba que os nossos filhos, os seus filhos, eles sempre vão precisar de você, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa. Eles vão precisar sempre de você. Quanto tempo você tem que você não olha nos olhos dos seus filhos para perceber o que eles sentem de verdade? Qual foi a última vez em que você abraçou demoradamente cada um deles e fez com que vocês sentissem ali que era uma coisa só? Com que frequência você tem elogiado seus filhos pelos esforços e pelos talentos? Responda aí no seu caderno, com calma, com paciência. Essas perguntas, né, você consegue responder. Temos também o quarto padrão, que é limite e autorresponsabilidade. E aqui eu vou separar esses dois conceitos. Estabelecer limites é o maior ato de amor que você pode proporcionar aos seus filhos. É um ato de cuidado que demonstra o quanto você importa com eles, com o futuro dele, a ponto de saber que em determinados momentos a melhor coisa que você pode fazer por quem você mais ama é dizer um não. Dar limites é amar. Não dar limites é abandonar. É o sussurro do descaso com a vida de um filho. É dando limites que eu garanto que o meu filho não caia nos buracos da vida, nem para a esquerda e nem para a direita. Não estabelecer limites é colocar nas mãos, por exemplo, de uma criança, decisões que ela não tem condições de assumir. Isso mesmo, pais que não estabelecem limites deixam a desejar, deixam a criança à mercê, crianças ou até mesmo adolescentes. Quando uma criança nasce, ela é puramente emoção. A cognição não faz parte da sua vida nos primeiros anos. Ela só vai aparecer ao final da infância. Sendo assim, a criança ela não sabe discernir o que é melhor ou não para ela. E por isso ela precisa que os pais lhe digam o que fazer, o que deve fazer e como fazer. Não estabelecer limites é expor seus filhos à dor e sofrimento para eles e para quem está ao redor. Uma criança sem limites, ela pode se transformar em uma criança mal educada, em um adolescente sem limites, pode se tornar então um delinquente e possivelmente pode ser que se torne um adulto e que esse adulto sem limites ele vire um criminoso. Ou seja, proporcionar limites dentro da sua casa é construir um lar onde as pessoas se respeitam, se amam e vivem uma real felicidade. O jornalista e escritor Luiz Lobo, ele afirma que criança sem limites se torna insegura. Os limites devem ser claros, justos, valerem sempre e serem sempre os mesmos para o pai e para a mãe. É preciso evitar quebrar os limites. Ou pode ou não pode. É ruim para a cabeça da criança poder fazer algumas coisas, umas vezes, e outras vezes não poder. Então, para não gerar esse tipo de confusão na cabeça da criança, é fundamental que os pais ou os responsáveis estejam alinhados nos cuidados com essa criança. E se dar limites é um ato de amor, não se esqueça de fazer isso também com amor. Mesmo se você tiver que repetir a mesma orientação várias vezes, faça isso com amor, com paciência, olhando nos olhos do seu filho, sabendo o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Nunca é cedo demais para começar a dar limites aos filhos. Pelo contrário, quanto mais cedo uma criança começar a viver essas experiências, mais e melhor ela vai usufruir delas e de suas consequências para a saúde emocional. Então,
Não perca tempo e comece hoje mesmo a estabelecer limites com amor, com carinho para os seus filhos. Muitos pais e mães ainda entendem hoje que limites é um sinônimo de imposição, de não poder ir, de não poder fazer. Mas as verdadeiras experiências de limite significam mostrar e dizer que pode, que faça, mas que vá pelo caminho certo, mais seguro, mais ecológico, o caminho que vai ser melhor para a criança e até mesmo para as pessoas ao redor dela. Quero deixar claro aqui que, independente da idade, cada idade ou cada fase de desenvolvimento trará suas próprias necessidades de ensinamento e limites. Mais do que isso, trará oportunidades para que você não abandone o seu filho e proporcione a ele as experiências de limite de que ele precisa para crescer e evoluir como pessoa. A idade do filho não pode ser uma desculpa para você não dar e ensinar limites a eles. Muito pelo contrário. Quero deixar aqui um exemplo, né, e uma prática, uma experiência que eu trago do consultório. Recebo muitos pais no consultório ou até mesmo em orientações que simplesmente esquecem os filhos adolescentes porque, na verdade, eles já têm autonomia, eles já têm essa liberdade, eles já têm essa, essa proatividade, essa agilidade, essa consciência para fazer ou não alguma coisa. Mas fique sabendo que os seus filhos sempre vão precisar de vocês. Sempre vai precisar de você. Afinal de contas, ele está passando por uma fase que ele ainda não conhece. Ele está vivendo momentos e passando por experiências que são desconhecidas. Então, ele precisa de você, precisa das suas orientações, precisa do seu apoio para que ele entenda e saiba qual é o caminho certo a seguir. Não é apenas impor limites, não é apenas reprimir. Muito pelo contrário, é fazer com que o seu filho se torne protagonista da sua própria história, que ele tenha e assuma a responsabilidade pelas ações e pela consequência dessas ações, das escolhas que ele faz. E é muito importante que todo esse ensinamento, esse cuidado, esses limites, eles sejam sim através de repetição, de paciência, carinho, olho no olho, comunicação clara e nunca parar no meio do caminho. Saiba que você não precisa desistir do que você sabe que seu filho precisa aprender. Se ele precisa aprender, você vai precisar ensiná-lo. Então, não permita que o momento de aprendizagem se transforme em um instante de raiva, de estresse e medo. Pais que não sabem proporcionar limites acreditam que a culpa muitas das vezes é dos filhos, que não escuta, que não obedece, que é teimoso e por aí vai. Uma criança que não recebe limites, ela perde a sua identidade. E isso vai impactar na fase da adolescência, quando os hormônios vão estar à flor da pele e, consequentemente, fortalecendo a identidade. Então, olha só, à medida que essas crianças elas assumem a identidade, né, elas não assumem, não recebem limites, elas se tornam ali disfuncionais, acreditando que elas são poderosas o suficientes e que elas podem fazer o que quiser, que não vai acontecer nada com elas. E temos também, dentro desse contexto de limites, a autorresponsabilidade, que são hábitos e práticas que, quando aplicados ao dia a dia, podem ser absolutamente transformadores. Aprender sobre autorresponsabilidade é, por si só, uma experiência de limites, que nos ensina que, se quisermos obter certos resultados, existem certas coisas que não devemos fazer. Então, quero trazer aqui para você um exemplo. Uma criança ou um adolescente que se recusa a estudar para uma prova e tira nota baixa, ela precisa entender a relação entre a sua escolha e o resultado que obteve. E você pode ajudar o seu filho a entender isso, a entender que toda ação, que toda escolha vai gerar uma consequência, que vai gerar um resultado na vida dele. O escritor e professor Paulo Vieira, ele nos ensina que ser autorresponsável é não criticar as pessoas, mas sim procurar entendê-las.
que ao invés de reclamar das situações, devemos dar novas ideias e sugestões. Que ao invés de buscar um culpado por um problema, que devemos buscar uma solução. Que é muito melhor se fazer de vencedor do que se fazer de vítima. E que aprender com os erros, em vez de arrumar desculpas, vai ser sempre a melhor solução. E por fim, não julgar as pessoas, mas sim entender as suas atitudes. Paulo Vieira criou essas 6 leis, né, estabelecidas como as leis da autorresponsabilidade, e que se você mesmo aplicar na sua vida, você vai ver o quão transformador vai ser essas atitudes, né, e o impacto que elas vão ter na sua vida. Com essas atitudes, certamente o futuro do seu filho será impactado de maneira extraordinária e a sua vida também. Ele vai crescer colhendo os frutos e usufruindo da liberdade de vivenciar o comando da própria vida. Agora me responda, o que seu filho vê hoje quando ele olha para você em diversas situações da vida e do dia a dia? Qual tem sido o exemplo que você tem dado para os seus filhos? No dia a dia, na solução para os problemas? Responde aí no seu caderno. Temos também o quinto padrão de memórias, que é a generosidade. A generosidade, ela representa a disponibilidade em contribuir e compartilhar com o outro. Ou seja, auxiliar o necessitado, doar um brinquedo ou mesmo se oferecer para ajudar alguém a preparar a comida, são atitudes que uma criança ela precisa experimentar por meio dos pais. Não apenas em dias especiais, mas no cotidiano, os atos de gentileza elas precisam fazer parte da vida em família. Afinal de contas, as crianças elas aprendem o que é ser generoso vendo e praticando elas mesmas. Afinal de contas, nada melhor do que o exemplo, a prática para fortalecer esse aprendizado. É um exercício diário que não se restringe ao ambiente familiar, mas em qualquer ambiente que essa criança ou adolescente eles estejam inseridos. Temos também o sexto padrão, que é o crescimento, que representa a autopercepção de crescimento físico e está diretamente relacionado à autoestima e à autoconfiança. E isso é muito importante para uma criança, por exemplo, perceber que está crescendo. Ah, e não é só as crianças. Todos nós merecemos essa sensação de crescimento. Existe o crescimento simbólico, que é, por exemplo, as celebrações de aniversário, formatura infantil, formatura de ensino médio, colação de grau, até mesmo uma promoção no trabalho. São ocasiões em que vamos percebendo o quanto crescemos nas diferentes fases da vida, e isso é extremamente importante para fortalecer o emocional de cada um de nós. À medida que você entende que você está crescendo, você vai dar o seu melhor, você vai se doar mais para obter mais daqueles resultados. E por fim, temos a missão ou propósito de vida, que é o sétimo padrão, que representa aquelas experiências nas quais a criança ela vivencia um propósito, ou seja, memórias, né, experiências nas quais o seu filho ele vai agir por algum propósito. Seja, eu vou citar aqui alguns exemplos, né, como pode ser cuidar do meio ambiente, então ele vai agir com uma missão, por exemplo, levar essa criança para plantar árvores, né, para viver experiências de coleta seletiva. Então, são formas, né, de colocar propósito, de colocar uma missão. Afinal de contas, todos nós queremos ali um planeta melhor, mais harmonioso, mais limpo. Então, consequentemente, esse tipo de missão, esse tipo de propósito vai fazer com que as ações dessa criança leve ela a cuidar, né, de não jogar um lixo no chão ou de participar de atividades que sejam relacionadas a isso. Assim como a generosidade ela cabe aos adultos, a condução de uma vida familiar regida por esse propósito, por essa missão, ela também é função dos adultos, de conduzir as crianças naquela missão, naquele propósito de vida. O intuito daquelas ações. Atitudes que geralmente, né, de missão levam os filhos a entenderem a importância e o impacto das suas ações e os seus comportamentos no mundo. Não é simplesmente viver por viver, agir por agir, mas sim colocar uma intenção naquelas ações, naquelas atitudes.
Eu quero questionar você. Como você tem ensinado ao seu filho que ele deve agir no mundo? Qual é a sua missão, seu propósito de vida? E diante de tudo isso que foi apresentado até o momento, quais mudanças você já conseguiu fazer aí na sua casa? Quais fichas caíram? Acredite, por meio das memórias, qualquer pessoa pode mudar qualquer aspecto da sua vida de maneira extraordinária. E se você já está colhendo frutos de tudo que você já aprendeu, de tudo que você já ouviu até agora, eu quero te fazer o convite para que você se lembre de que, acima de qualquer coisa, a criança é o reflexo das situações que ela vivencia. Portanto, a melhor forma de ensiná-la é pelo exemplo. Então, observe o que você tem falado, o que você tem pensado, da maneira como você tem agido, qual é a qualidade das palavras que você tem proferido na vida dos seus filhos. Quais são as experiências que você tem proporcionado aos seus filhos? Se você criar novos hábitos com os seus filhos, como é que será a sua família? Quais as decisões você toma hoje e que vão ser estruturantes e fundamentais para a melhora da sua vida familiar?